Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e essa semana nós estamos estudando sobre a Páscoa, desde a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém até a sua ressurreição no domingo, tá bom? E hoje eu escolhi um ensinamento de Jesus Cristo muito poderoso e muito importante também para os nossos últimos dias, tá bom? Então eu vou compartilhar esse ensinamento de Jesus Cristo, né? Esse ensinamento se encontra em Mateus 24, é a obra mais completa desse discurso, mas esse discurso também se encontra no livro de Marcos e no livro de Lucas, só não no livro de João mesmo, tá bom? Então nos 4 evangelhos, 3 desses evangelhos escreve sobre o final, né, os últimos dias, a segunda vinda do Salvador Jesus Cristo. E esse evento ele é tão importante, eu falo evento, mas não é para nós focarmos tanto nos sinais, e sim em quem está chegando, que é Jesus Cristo, tá bom? Nós temos que estar preparados. A preparação é estarmos dignos, guardar os convênios que nós fazemos com Deus. Bom, esse acontecimento ele é tão importante, tá bom? Que também Joseph Smith ele escreveu, né, a respeito de Mateus, Joseph Smith Mateus, tradução, ele também traz aí sobre esses sinais da segunda vinda, o livro de Doutrina e Convênio. Eu vou referenciar aqui alguns capítulos, né, que falam sobre esse evento também, para nós aprendermos. O ideal é estudarmos todos, né, pegar todas essas partes e colocar junto, porque o que um traz um detalhe acaba fortalecendo o outro e assim por diante, né? A gente aprende muito mais se nós estudarmos todas essas escrituras juntas para ter uma conclusão maior do que o Senhor está falando ali. Bom, mas eu vou compartilhar com vocês aqui em Marcos, tá bom? Em Marcos capítulo 13, que eu gostei bastante da explicação por aqui. Mas a obra completa mesmo teria que ler todos esses livros e pegar detalhes que um não tem no outro ali. A resposta de um às vezes está em outro, tá bom? E assim por diante. Vamos lá. O que me chamou a atenção nesse ensinamento de Jesus Cristo nessa semana, tá aqui, ó, Marcos capítulo 13, versículo 1. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha essas pedras, que edifícios, né? Um dos discípulos, né, saindo com Jesus Cristo ali do templo, falou: olha, mestre, essas pedras, olha esse edifício, olha que maravilha o templo, né? Que lindo é isso aqui, né? O templo simboliza ali a presença de Deus. E eles falam, maravilhado com aqueles edifícios ali. Imagina Jesus Cristo, né? Que conhece todas as coisas, as mansões no reino celestial. O que é um templo feito aqui na terra comparado com a menor casa no reino celestial? Olha só a resposta que Jesus Cristo dá, né, para o discípulo aqui, ó. E respondendo Jesus disse-lhe: vê esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Nossa, muito forte isso, né? Os discípulos acabou de se maravilhar com aquela grande construção. E Jesus Cristo diz: olha, aqui não vai ficar pedra sobre pedra, tá bom? E aí ele continua dizendo, né? E se assentou-se no Monte das Oliveiras, né? E depois que saiu ali de Jerusalém, essa semana ele está fazendo muito isso. Ele entra em Jerusalém, depois sai, entra, sai. E aí ele saiu e foi para o Monte das Oliveiras, onde ele senta ali e ele observa, né, a Jerusalém ali, o templo, né? Tem uma bela vista dali, daquele monte. E aí os 3 discípulos, né, são 4 discípulos mais chegados, eles chegam até Jesus Cristo para querer uma explicação, né, daquilo que Jesus Cristo havia contado ali, né? Aos olhos dele seria impossível aquele grande templo cair ou coisa assim, né? Ainda mais da maneira que Jesus Cristo falou que não ficaria pedra sobre pedra, né? Quem destruiria o templo e ainda tiraria as pedras do lugar, né? Não faz muito sentido. Mas foi a profecia que Jesus Cristo fez. Aliás, Jesus Cristo fez tanta profecia aqui, de coisas tão detalhadas, que pessoas que não creem no evangelho, inclusive no cristianismo, os judeus, no caso, acredita que esse acontecimento histórico, essa profecia, foi feita depois que ela se cumpriu, porque ele está falando da destruição de Jerusalém. E ele fala de muitos detalhes, de trincheiras, que a cidade seria cercada, né? Então ele fala de tantos detalhes que seria impossível a pessoa acertar, né, antes do evento acontecer.
né? Mas a arqueologia já mostrou que os escritos, né, dos apóstolos eram anteriores ao ano 70, que é a época da destruição do templo. Mas eu vou chegar lá, tá bom? Mas nossa fé não está baseada em arqueologia ou até mesmo num conceito histórico que eu vou compartilhar aqui com vocês, que eu acho que é muito importante também para mostrar sobre essa profecia de Jesus Cristo. Tá bom? Então ele estava sentado lá no Monte das Oliveiras e os apóstolos, né, 4 deles, os mais íntimos, chegaram, né? Diz assim, o versículo 3. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular, né? Então estava só eles ali e eles perguntaram: dize-nos, quando serão essas coisas? Que sinal haverá quanto todas essas coisas houverem de se cumprir? Então ele estava falando, como que o templo, né, esses grandes edifícios vai vir abaixo, Senhor? Como isso? Como pode acontecer isso? Quais sinais nós vamos ter desse acontecimento, né? Então aqui também, né, juntando o livro de Mateus e outros, fala que eles estão perguntando referência ao fim do mundo também. Para eles representavam a destruição do templo, seria o fim do mundo para eles, né? Então Jesus Cristo ele dá esse discurso, né? Ele dá esse ensinamento para eles e ele fala da destruição do templo de Jerusalém. É muito difícil você separar as coisas nesse discurso, porque ao mesmo tempo que Jesus Cristo está falando da destruição do templo de Jerusalém, ele fala de uma destruição que veio antes e ele fala dessa destruição como iria acontecer no futuro, além do templo de Jerusalém, né? Ou seja, para os nossos dias. Tá bom? Então, por isso é muito importante prestar atenção nessa parte da mensagem aqui, tá bom? Então, eles estão querendo saber que sinais virá do fim do mundo. E aí Jesus Cristo, então, começa a falar, né, dos sinais. Ele diz assim, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Ou seja, quando alguém chega dizendo, eu sou o Cristo, ele é um anticristo. Por quê? Porque aquela pessoa quer que você acredite que ela é o Cristo, ou seja, para você deixar de adorar o verdadeiro Cristo. Então a pessoa torna-se um anticristo, aquela pessoa que chega dizendo que é o Cristo. E aí ele está falando desses sinais, que haveria anticristos, né? E hoje em dia nós temos pessoas que se denominam como Cristo, ou representantes de Cristo, como se fosse Cristo reencarnado, de alguma maneira assim, tá bom? Outra coisa também ele falou, né? Quando virdes guerras e rumores de guerra. Então ele está falando de sinais aqui, tá bom? E o versículo 8, vale muito a pena ler, diz assim, ó. Porque se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fome, e haverá alvoroço, e essas coisas serão princípios das dores. Bom, então a gente tem aí a guerra da Ucrânia, né, com a Rússia, né, assusta muita gente, sempre as pessoas pegam, agora é o fim do mundo, que isso, né, tá dando guerra. Só que o que acontece? Guerra, aqui Jesus Cristo inclusive ele vai falar de guerra, rumores de guerra, nações contra nações, depois ele fala uma frase interessante, ele diz assim, e ainda não é o fim. Até porque guerras e rumores de guerra não é um sinal seguro sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, tá bom? Não é um sinal seguro, porque desde quando Jesus Cristo profetizou, sempre está tendo guerra, sempre está tendo guerra. Se você quiser usar a guerra como um sinal da segunda vinda de Jesus Cristo, você tem que prestar atenção no que Jesus Cristo disse no final aqui, né? Essas coisas serão princípios das dores. Ele está comparando as guerras como uma mulher que tem os princípios das dores ali para ter um filho, tá bom? Para dar à luz. E como que é ali a mulher para dar à luz, né? Ela sente a contração forte, né? Mas depois de um tempo aquela contração passa, né? E aí novamente depois tem uma nova contração. E esse ciclo vai se repetindo e cada vez o período da contração vai diminuindo, o tempo da contração, né? Cada vez, por exemplo, se era em 15 minutos que tinha uma contração, na próxima vez vai ter em 10, na próxima vez vai ser em 5. Além de diminuir o espaço do tempo da contração, a dor passa a ser maior também, né? As mulheres aí que entendem melhor sabem como é que é. Então, quando Jesus Cristo fala aqui que isso é o princípio das dores, ele está simbolizando como uma mulher em trabalho de parto.
Ou seja, como que as guerras podem ser um sinal da segunda vinda de Cristo? Então, por exemplo, temos a guerra aí da Ucrânia e a Rússia. Nem acabando essa guerra já vai ter outra guerra e outra guerra. Então cada vez vai tendo mais, entendeu? Esse é um sinal que Jesus Cristo diz aqui. Mas guerras, né, e rumores de guerras não é um sinal seguro sobre a segunda vinda de Cristo. Terremotos, isso aí sempre teve, tá bom? Mas o que Cristo está ensinando aqui é que essas coisas vão ser intensificadas, vão aumentar, vai tirar a paz da terra. Continuando aqui, outro versículo que eu achei muito interessante para compartilhar é o versículo 14. Eu estou lendo tudo aqui em Marcos, tá bom? Capítulo 13. Diz assim o versículo 14. Ora, quando vos virdes a abominação da desolação, que foi predita pelo profeta Daniel, estando onde não deve estar, quem lê, entenda. E então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes, né? Então aqui é bem interessante porque Jesus Cristo ele menciona o livro de Daniel, a profecia que Daniel fez sobre como é que é o nome aqui que ele fala? A abominação da desolação, né? Aqui fala sobre um anticristo, na verdade. O que é um anticristo, né? Vamos colocar assim, Faraó. Faraó ele chegou a ser um anticristo quando ele proibiu os israelitas de cultuar a Deus. Então, uma das características do anticristo é proibir o culto a Deus, proibir que as pessoas adorem a Deus. Ou como Nabucodonosor. Nabucodonosor também foi um anticristo, porque ele construiu uma estátua e queria que as pessoas adorassem a estátua e não a Deus, né? Então, isso é uma característica de um anticristo, tá bom? A profecia de Daniel aqui, eu vou até ler porque Jesus Cristo fez a referência mesmo, né? Lá em Daniel 11, versículo 31, diz assim, ó: E sairão dele forças, e profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício, e porão a abominação assoladora. Então aqui está falando de uma pessoa que tiraria os sacrifícios, o culto a Deus, né? Isso aqui, na verdade, a gente vai encontrar o registro histórico no livro dos Macabeus, né? Que conta ali, né, que fizeram dentro do templo, mataram um porco, né, fizeram um culto, um sacrifício com um porco, que era uma abominação ali aos judeus, tá bom? E proibiram os cultos, né, ou seja, como o Daniel falou aqui, né, o contínuo sacrifício, proibiram os sacrifícios e sacrificaram um porco. Isso fez com que os judeus se revoltassem, houve uma guerra, e aí então teve essa guerra aqui, que é um anticristo que veio, né, para proibir ali. Então, tá falando desse evento aqui, Jesus Cristo, só que ele tá falando desse evento como se ainda fosse acontecer, porque ele tá falando a respeito de Jerusalém, né? E esse evento que Daniel tá falando aqui já tinha acontecido, porque é o livro que nós não temos, né? Não é um livro apócrifo, que é a Guerra dos Macabeus, Macabeus 1 e 2 ali, tá bom? Que conta a história, que liga, por exemplo, o livro de Malaquias com o Novo Testamento, porque do livro de Malaquias até o Novo Testamento tem uma lacuna grande. O que preencheria essa lacuna é o livro de Macabeus, tá bom? Mas o livro de Macabeus tem muitas coisas acrescentadas, é um apócrifo aí também, por isso nós não estudamos muito. Mas para completar a história é bom, tá bom? Então, é esse evento que aconteceu aqui, que Daniel estava citando. E Jesus Cristo falou que quando vier o homem da desolação, aqui ele está falando sobre a destruição de Jerusalém, tá bom? E aí ele fala da destruição do templo. É a pergunta dos discípulos aqui, aliás. E aí ele começa a compartilhar sobre isso. E aí eu vou compartilhar com vocês, ó, essa destruição é tão importante e também se refere aos nossos dias, porque nós temos lá aqui em Doutrina e Convênio, seção 45, do 18 ao 21, e também a seção 84, versículo 17, também fala sobre a destruição do templo de Jerusalém. Assim como aconteceu em Jerusalém, também vai acontecer em nossos dias, sim, né? Vai haver uma proibição ao culto a Deus. Aliás, tem países que proíbem, né, a venda de Bíblias, o culto a Deus, as pessoas se reúnem escondidas. Muitos cristãos são mortos também, né? Então,
é uma coisa aí, uma profecia que vai se cumprindo também, mas as coisas vão se intensificar e vão ficar pior também. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês aqui um texto histórico, tá bom? De uma pessoa que não é cristão, ele era um judeu que estava na época em que Jerusalém foi destruída. Então, para vocês verem aqui quando Jesus Cristo está profetizando, é o ano 33, né? Porque Cristo faleceu ali, né? Ou seja, morreu com 33 anos. 33 anos depois da morte de Cristo, vai haver uma guerra, na qual é para destruir o templo de Jerusalém. Vai acontecer a destruição do templo de Jerusalém. O que acontece? Os judeus, eles fazem uma revolta contra o governo romano, tá bom? E aí o romano ali, eles pegam e sitiam a cidade, tá bom? Isso é no ano, então, 66 depois de Cristo. Eles cercam a cidade para que eles possam não ter mantimento e alimento. E eles fazem isso por um período de 3 anos. 3 anos eles ficam ali cercando Jerusalém, né? Olha, os que acreditaram na profecia de Jesus Cristo, né, aquela profecia que diz, aquele que estiver no campo, não volte para a sua casa, né? Fuja. Então aqueles que estavam no campo e lembrou dessa profecia de Jesus Cristo, fugiram, foram embora e escaparam com vida, tá bom? Mas aqueles que não conheciam a profecia ou que não deram crédito, voltaram para Jerusalém e ficaram cercados ali. E o exército romano, ele cercou a cidade de Jerusalém ali por 3 anos. Ou seja, eles cercaram no ano 66 e no ano 70 depois de Cristo, então eles invadiram a cidade, tá bom? Tem um historiador chamado Flávio Joséfo, tá bom? Ele foi poupado quando os romanos eles entraram ali. Talvez ele tinha alguma habilidade, alguma coisa assim, e também muitos judeus foram pegos ali como escravos, né? Então, esse Flávio Joséfo, ele foi poupado e ele foi levado para Roma. E é esse relato que eu quero ler, tá bom? Porque o Flávio Joséfo, ele foi levado para Roma e, claro, não é esse o nome dele, né? É que em Roma trocou-se o nome dele para Flávio Joséfo, tá bom? E ele acabou escrevendo 2 obras muito lindas que ajudam a gente a entender melhor, inclusive ver o cumprimento da profecia de Jesus Cristo. Então eu quero ler nas próprias palavras dele. O Flávio Joséfo, ele viveu no 1º século, né, depois de Cristo ali, ou seja, ele era contemporâneo ali com os apóstolos de Jesus Cristo, né, na mesma época ali, se ele viveu ali no ano 100, né, no ano 70 depois de Cristo, ele estava lá em Jerusalém, inclusive, né, então ele pôde ver com seus próprios olhos quando Jerusalém foi atacado. E aí eu quero ler esse relato, lembrando que o Flávio Joséfo, ele não era cristão, ele não havia aderido à igreja de Jesus Cristo, tá bom? Então, a gente vai ver o cumprimento da profecia de Jesus Cristo pelas palavras dele, né, por uma pessoa que não é cristão. Então, eu gostaria só de ler rapidamente aqui para finalizar o que o Flávio Joséfo, ele compartilhou aqui, tá bom? Diz assim, deixa eu ver... como uma testemunha ocular ele disse, ou seja, ele estava no evento, ele viu acontecer quando os romanos derrubaram a muralha e entraram para dentro de Jerusalém ali. Depois de 3 anos ali, a comida já estava no fim ali, né? Os judeus já estavam com fome, quando estavam fragilizados, os romanos então invadiram a cidade ali. E aí conta assim nas suas próprias palavras. Ele estava escrevendo, tá bom? Então é uma obra que eu vou ler as palavras dele do livro. Um dos soldados, sem esperar ordem e sem temer o que iria de fazer, mas movido por um impulso sobrenatural, tomou um tição de fogo de madeira que ardia e, ajudado por um companheiro, lançou um pentado terrível por uma das janelas douradas do templo. Quando a chama cresceram, um grito tão agudo quanto a tragédia ouviu-se da parte dos judeus, pois aquilo que eles acharam guardado tão cuidadosamente estava para ser destruído. Enquanto o santuário ardia em chamas, não se mostrava misericórdia pela idade nem posição social. Ao contrário, crianças e velhos, leigos e sacerdotes iam sendo massacrados igualmente.
O imperador Tito, deixa eu fazer uma colocação aqui, na época que foi invadida ali Jerusalém, Tito ele era um general, tá bom? Mas quando Flávio Josefo está escrevendo esse registro aqui, ele já havia se tornado o imperador, tá bom? De Roma ali. Então ele continua assim, né? O imperador Tito determinou que a cidade inteira e o templo fossem arrasados até os fundamentos, com exceção das torres altas de Fasrael e Pico e Mariane, né? Era o nome das 3 torres que ele pediu para não derrubar as torres ali. Parte da muralha e cerca do lado oeste, né? Também ele pediu para não derrubar aquela parte. O resto da muralha foi totalmente nivelada, ao tal ponto, né, que os visitantes que vieram depois, né, ao local para ver ali, eles não conseguiam, parecia que a cidade nunca tinha sido habitada ou tinha feito algum muro ali. Então os romanos destruíram completamente parte da muralha ali e também o templo, né? Ele conta, né, que jogou esse pedaço de tição de fogo, uma tocha, né, dentro do templo ali, e começou a arder em chamas ali. O templo ele virou como uma caldeira, né, uma caldeira ali, e o ouro que estava dentro do templo ali no teto, o que aconteceu? Ele derreteu com esse calor e entrou entre os assoalhos das pedras ali, né? E aí então esse general Tito na época mandou destruir totalmente o templo, né? Então as pedras virou tudo ruína ali, na verdade. E aí o que acontece? Tempo depois, para pilhar o templo, para roubar, saquear o ouro, né, que havia derretido e caído entre as pedras ali do solo, ali do assoalho das pedras, né? Aí o que ele fez? Do piso, ele mandou remover todas as pedras para retirar o ouro. E aí então cumpre-se a profecia de Jesus Cristo, né, que eu acabei de ler lá, dizendo que não ficaria naquele lugar pedra sobre pedra. Ou seja, não faria sentido nenhum alguém derrubar o templo e ainda tirar as pedras do lugar. Mas olha só o cumprimento da profecia de Jesus Cristo, né? Para pilhar o ouro que estava no templo, eles tiraram pedra por pedra, né, para tirar aquele ouro ali, cumprindo então a profecia de Jesus Cristo. Eu vou até ler aqui de novo, quando os apóstolos falaram, né? E Jesus Cristo respondeu e disse: vê esse grande edifício? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então até as pedras foram removidas daquele lugar, cumprindo-se assim a profecia de Jesus Cristo, né? Então muitos judeus, né, acreditam que essa profecia de Jesus Cristo, por causa ele fala de trincheiras, fala que a cidade seria cercada, ele fala muitos detalhes, tá bom? E aí eles falam, essa profecia só pode ter sido escrita depois do evento acontecido. Aí é fácil profetizar, né? Mas os arqueólogos já mostraram em escrituras, né? Eles conseguem ver essa parte de data e viu que os evangelhos foram escritos antes do ano 70, né? Ou seja, bem na época ali de Jesus Cristo, mesmo para aquela época ali que foi escrito, tá bom? Isso é uma prova, né? Mas nós não estamos atrás de provas arqueológicas ou até mesmo um testemunho de uma pessoa que não é cristão. O que nos ajuda é o Espírito Santo a saber a verdade, tá bom? Mas todas essas coisas acrescenta e faz arder em nosso coração a verdade, né? Então, historiadores e arqueologia ajudam a confirmar em nós aquilo que nós já sabemos e não dependemos dessas provas para saber que Jesus é o Cristo. Não preciso ir até Jerusalém, até o sepulcro vazio de Jesus Cristo para saber que ele ressuscitou, por causa do Espírito Santo que pode testificar em nosso coração. Eu compartilho essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.